Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Antes, eu vou indicar novamente uma indicação que eu já fiz, um livro que eu já indiquei em vídeos anteriores. Quando um Judeu Governar o Mundo, do Joel Richardson. Irmãos, aqui tem muita revelação do Espírito Santo para a gente compreender como a gente pode participar do plano de restauração de Deus. Você quer entender qual é o papel de Israel nessa história? Você quer entender qual é a participação dos gentios nesse plano? Você quer ser realmente um participante ativo, alguém com consciência para poder ser cooperador com o Espírito Santo naquilo que Deus vai fazer nos últimos dias? Lê esse livro que vai te ajudar demais. Vamos lá? Hoje a gente vai tratar sobre um termo que é muito difundido, principalmente no cristianismo. Seja o corte que você quiser fazer. Mas o fato é, principalmente dentro do segmento do cristianismo, esse termo é muito comum e muito utilizado. O termo Nova Aliança. A pergunta é, a gente sabe realmente o que significa isso? O que é a Nova Aliança? É o sangue de Jesus. São os escritos que vieram depois do nascimento de Jesus. É a abolição da primeira aliança. É o surgimento da igreja. O que é? Bom, vamos lá. Para a gente caminhar e meditar sobre isso, a gente precisa estabelecer duas coisas. Primeiro, não tem lugar nenhum da Bíblia, nenhum texto, que diga que as alianças anteriores foram abolidas. Quando eu falo de alianças anteriores, eu estou me referindo à aliança através de Abraão, aliança através de Moisés e aliança através de Davi. Não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que elas foram abolidas ou anuladas. Segunda coisa importante. A nova aliança foi anunciada na primeira aliança. Então não é uma coisa repentina que acontece sem mais nem menos. Não é um de repente. É algo que já foi anunciado e previsto e o Espírito Santo indicou pessoas a comunicar isso aos crentes, tudo bem? Então, que anúncios são esses? Onde a gente encontra esses anúncios? O que eles falam a respeito da nova aliança? Vamos lá? O primeiro anúncio que a gente vai meditar aqui é um anúncio feito através de Isaías. O Espírito Santo comunicou a Isaías, Isaías comunicou ao povo. Isaías 59, a partir do verso 20, diz assim: E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Diego, não tem nova aliança aqui. Vou concordar com você. Mas por que eu posso dizer que é nova aliança? Além de outros textos que a gente vai ler mais para frente, é importante que você entenda. Aqui ele está falando que o Espírito Santo encheria o povo de Israel e a descendência do povo de Israel. Isso não foi anunciado anteriormente. E nem as alianças estabelecidas por Deus através dos servos anteriores, ela falava sobre isso. Então, essa história de Espírito Santo enchendo de forma permanente, ou seja, o Espírito Santo pleno e para sempre no povo de Israel, isso é novo, bem? Tem mais outro anúncio? Tem. Jeremias também anunciou sobre isso. Vamos ler um trechinho rapidinho do versículo 1 de Jeremias 31. Diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Então, o anúncio, como já foi falado em Isaías, da nova aliança, ele é feito para quem? Para o povo de Israel, para as famílias de Israel. A aliança está dentro do contexto do povo judeu. Bem, vamos ler um pouquinho mais desse capítulo? Vamos lá. A partir do verso 31, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança,
apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que é a nova aliança? Aqui, juntamente com aquilo que a gente entendeu do Espírito Santo enchendo de forma plena, que foi falado em Isaías, aqui a lei será escrita no interior, não mais em tábuas de pedras. Então a lei vai passar para o interior do povo de Israel. Então, anulação da antiga lei? De forma nenhuma. Vai passar para um outro lugar. Ao invés de ser lá de fora, ser observada de fora do povo, o crente passaria a ter a lei escrita no seu interior. A coisa seria totalmente diferente. O Espírito Santo traria a lei do interior, trará a lei do interior para o interior do povo de Israel. Bem? Mas Israel não significa igreja? De forma nenhuma. Tanto é que essa profecia é repetida mais uma vez, é falada mais uma vez, em Hebreus capítulo 10. E lá está sendo aplicada para o povo de Israel. Então a aliança, a nova aliança, é para o povo de Israel. Onde se lê Israel, é Israel. Onde se lê igreja, é igreja. Igreja e Israel não são a mesma coisa. Isso é importante a gente entender. Por quê? Senão a gente cai num perigo muito importante que a gente já falou anteriormente, sobre o supersessionismo, a teologia da substituição. Isso é perigoso. Negativo. Onde se lê Israel, é Israel. Bem? Mais alguém anunciou sobre a nova aliança? Sim, Ezequiel também anunciou. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 22, diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado. E todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei o coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Percebe a concordância entre o que Ezequiel profetizou com a profecia de Isaías e a profecia de Jeremias? O Espírito Santo enchendo o povo de Israel. Aqui ele fala do Senhor trazendo o povo de Israel de volta à sua terra. Isso é importante também. Mas o Espírito Santo enchendo o povo de Israel, a lei passando para dentro, e aí eles vão parar de pecar e vão andar dentro daquilo que Deus estabeleceu, dentro da lei de Cristo, dentro do padrão de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Tudo bem, a gente já entendeu que a nova aliança é a lei no interior, que a nova aliança é para o povo de Israel, mas é interessante a gente perceber uma coisa: há uma garantia que essa nova aliança vai acontecer. Qual garantia que a gente tem? Lucas 22, a partir do verso 17, diz assim: E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E então tomou o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-o, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós.
Qual a garantia que Israel tem de que a nova aliança será cumprida? Cristo pagou com o seu corpo e com o seu sangue. Este é o sangue da nova aliança. Está pago, está feito. Isso vai acontecer. E a garantia é a morte e a ressurreição de Cristo. Está feito. Não tem como voltar atrás. Se alguém tem dúvida de que a nova aliança vai acontecer, não precisa ter. Cristo já pagou por ela. Mas, Diego, a nova aliança foi dada ao povo de Israel. Eu não sou judeu. Eu também não, tá? E aí, como é que a gente fica? Como é que os crentes, a igreja, os gentios ficam nessa história? Aí é um mistério que já foi revelado. Efésios capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim: como me foi este mistério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Há um mistério em Cristo e ele foi revelado. Cristo fez de dois povos um só. Então, todo aquele que não é do povo judeu, mas que creu em Cristo, além da questão de receber a mesma salvação que foi anunciado ao povo de Israel, também vai se tornar participante, co-herdeiro das promessas que foram feitas para eles. A gente pode se tornar participante da nova aliança quando ela acontecer. Romanos 11 explica como Deus fez isso. Romanos 11, a partir do verso 17, diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra este gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui é um trecho do enxerto. Como é que Deus fez isso? Pegou os judeus que já estavam lá, a oliveira já está lá, e enxertou junto deles os zambujeiros, os gentios que creram, e contra a natureza os colocou se tornando participantes da raiz da seiva. Então todo aquele que crê no Filho de Deus, no Messias judeu, pode se tornar participante das promessas feitas ao povo judeu, desde que não se orgulhe, porque é importante. A gente não deve se orgulhar contra o povo judeu. Então, supersessionismo, a teologia da substituição, dizendo que a igreja substitui Israel, é um perigo, porque ela vai nos colocar de fora. Ele disse, não é você que sustenta a raiz, não é ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o ramo. Nós somos sustentados pelaquilo que já foi feito anteriormente. Então não posso substituir a oliveira. Não tem duas oliveiras, só tem uma, e a oliveira que já estava lá é mantida lá. E nós entramos juntamente com eles. Então, aí nos tornamos co-participantes das promessas que foram feitas a Israel. Então, como gentios, podemos tornar participantes da nova aliança. Mas é importante a gente entender quando a nova aliança vai acontecer, tudo bem? Porque, como a gente viu, o povo de Israel não parou de pecar, a lei não foi escrita no interior deles, o Espírito Santo não foi derramado de forma plena sobre todo o povo. Então a nova aliança não aconteceu. Quando que ela vai acontecer? A gente precisa voltar em Isaías 59 de novo, para a gente perceber uma coisa muito importante. A partir do verso 17, diz assim: pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si as vestes de vingança, encobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme fores as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. A eles dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá o Redentor a Sião,
E os que em Jacó se converterem, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quem é o Redentor que vem de Sião? Quando a nova aliança vai acontecer? Ela vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar à terra, se vingar daqueles que fizeram mal, que se voltaram contra, que guerrearam contra Israel e contra aqueles que se uniram a Israel, e aí é a igreja, e retribuindo isso, ele vai trazer a nova aliança para a terra. Quando Jesus voltar, a nova aliança será implementada. Se você quer, tanto quanto eu, participar da nova aliança, ter a lei escrita no interior, nunca mais pecar contra Deus, ser pleno, totalmente cheio do Espírito Santo e andar de uma vez por todas, para sempre, nos caminhos do Senhor, então esse clamor Maranata deveria consumir o nosso interior. A nova aliança só acontecerá quando o Redentor vier de Sião. Queremos ser participantes? Então esse clamor precisa consumir o nosso interior. Ele precisa estar como algo que preenche o nosso ser, como algo que sai da nossa alma todos os dias da nossa vida. Maranata, vem Senhor. Abre essa nova estação. Abre a temporada nova da aliança. E nos faz parte. E nos permita fazer parte. Nos permita estar dentro daquilo que você vai fazer, dessa aliança que você vai estabelecer. Vamos orar? Senhor Deus, nós te suplicamos. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Não nos deixe cair. Não nos deixe nos orgulhar contra Israel. Não nos deixe na incredulidade. Seja judeu, seja gentil, nós queremos participar da nova aliança que será estabelecida, que o Senhor Jesus, que o Senhor Yeshua trará à terra. Senhor, não nos deixe desviar do caminho. Maranata, que esse clamor encha os nossos corações. Maranata, vem Senhor, traz essa aliança, implementa essa aliança, nos permita fazer parte dessa aliança, que o Espírito Santo nos encha de forma plena, que a lei do Senhor esteja escrita no nosso interior, que nós sejamos participantes daquilo que você estabelecerá, dessa aliança em Cristo. Maranata, vem Senhor, nos faz participantes dessa aliança, estabelece essa aliança. Esse é o nosso clamor. Maranata, vem Senhor. Maranata, vem Senhor. Esse é o nosso clamor. É o que nós te suplicamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.